Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 42, A Palavra do Governador, parte 4. Olá, meu irmão, tudo bem? Começamos o estudo da lei de destruição no encontro anterior e vamos concluir hoje. Destruição é um movimento renovador que faz a vida crescer dentro de uma espiral eterna que nunca para. Tudo um ponto de mutação, como nos ensinou Fritjof Capra no seu livro O Ponto de Mutação. As coisas nunca chegam a ser, pois sempre mudam no movimento da vida. É o eterno vir a ser que o filósofo grego Heráclito de Éfeso já nos ensinou no passado. Destruição não é desastre, é apenas um movimento acelerado de transformação previsto por Deus. Os fenômenos de reorganização de continentes inteiros, como já ocorreram no nosso passado, na visão dos engenheiros siderais, é como a morte de uma célula no corpo em que ela serve, para que outra célula ocupe o seu lugar, mantendo a vida em perfeita harmonia. É o fenômeno da dinâmica evolutiva de tudo, em todas as horas. Assim é o pensamento do Criador. E vamos seguir hoje na questão 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provas morais para submetê-lo às mais aflitivas necessidades? Resposta: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a resignação diante da vontade de Deus. Também permitem ao mesmo tempo que ele desenvolva seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se ele não estiver dominado pelo egoísmo. Meu irmão, nós vimos que os flagelos modificam os ambientes físicos para melhor. Agora, também vemos que são provas morais, porque diante delas, as criaturas expressam suas conquistas morais, ou pelo menos, induzem o desenvolvimento dessas conquistas morais. É a vitória sobre si mesmo que eclode. Paixões inferiores levam séculos a milênios para serem transformadas. Somos reincidentes melhorados, mas ainda próximos de nossas origens bárbaras. Os flagelos são provas morais e processos de despertar de valores das criaturas, que acontecem de forma acelerada. São as necessidades que nos fazem progredir, que induzem o homem ao trabalho, desenvolvendo a sua inteligência. Os flagelos aceleram a evolução moral, os meios que Deus usa para o bem da humanidade. Quando acontece uma catástrofe muito grande no planeta Terra, todas as nações se unem pela influência da fraternidade, como aconteceu há pouco com a pandemia. É nessa união que começa a despertar o amor de umas para com as outras, onde antes não existia, meu irmão. A globalização nos aproximou pela informação instantânea, mas o flagelo da pandemia nos aproximou pela preocupação de todos por todos. A pandemia acelerou o despertar da fraternidade. Em outras palavras, a lei de destruição acelerou a nossa moralização. E vamos à questão 741. É permitido ao homem evitar os flagelos que o afligem? Resposta: sim, em parte, mas não como geralmente se imagina. Muitos flagelos são consequências de sua própria imprevidência. À medida que adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los, se souber pesquisar as suas causas. Só abrindo parênteses,
Os espíritos estão dizendo que dentre os flagelos existem alguns que o homem programou pela sua negligência moral, ao passo que existem outros flagelos que fazem parte da lei de Deus, que vai ser dito pelos espíritos na resposta a essa questão. Voltamos, abre aspas. Porém, entre os males que afligem a humanidade, existem os que são de caráter geral e que fazem parte da vontade de Deus. Portanto, são determinismos de Deus, e que cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o seu impacto. A esse tipo de flagelo, o homem nada pode fazer, apenas submeter-se à vontade de Deus. E muitas vezes, esses males são agravados pela sua própria negligência. Vejamos o comentário de Kardec sobre isso. Entre os flagelos destruidores de caráter geral, materiais e que não dependem do homem, devem ser colocados a peste, fome, inundações, intempéries que impedem a terra de produzir os alimentos. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nas semeaduras e irrigações e no estudo das condições higiênicas, os meios para neutralizar ou, pelo menos, atenuar tantos desastres? Certas regiões anteriormente devastadas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje? Portanto, o que não fará o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidar de sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com seus semelhantes? Há dois tipos de flagelos que assolam a humanidade. Os primeiros podem ser atenuados pela inteligência, desde que essa se preocupe com o bem-estar coletivo. Hoje, com os avanços tecnológicos, fruto do desenvolvimento da inteligência, muitos flagelos são evitados. Criamos vacinas. A engenharia genética ampliou a capacidade de produzir alimentos. As comunicações por satélite possibilitaram os alertas de catástrofes meteorológicas. No entanto, existe o segundo tipo de flagelos, os karmas coletivos da humanidade. São processos de despertamento das almas a caminho da luz, quando os povos da Terra ficam à beira de uma provação coletiva. São movimentos naturais do universo, determinadas por Deus. Vulcões, meteoros, tsunamis e as guerras. Elas são evitáveis se o homem quiser. Vamos à questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre o espiritual, que leva à satisfação das paixões. Nesse estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque se evitam as suas causas. Mas quando é inevitável, saberá adicionar-lhe humanidade. Pois é, predomínio da natureza animal sobre a espiritual. É a manifestação da ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador e as realidades da vida espiritual. E por mais que soe paradoxal, é somente pelas guerras que alguns povos acordam para uma vida melhor. Se não fosse assim, Deus não permitiria a guerra. É preciso sofrer para entender a dor alheia. A cada batalha, um manancial de aprendizado se distribui por entre os povos. Sentindo a dor, reconhecemos a dor do próximo. Apesar de todas as implicações catastróficas da Segunda Guerra Mundial, houve permissão divina para que se cumprisse. O controle superior provavelmente interveio em momentos cruciais, onde o destino da raça humana poderia correr risco de aniquilação.
As rádios em nosso lar captavam as mensagens de outras colônias próximas da crosta. E a meta agora não era mais evitar, mas aprender a suportar as consequências das decisões humanas. Na guerra, o mundo espiritual inferior se junta aos homens para instigar as ideias de ódio e de violência. Ao mesmo tempo, por trás dos movimentos bélicos, os benfeitores espirituais também estão sempre agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo estímulo da dor. É um jogo de equilíbrio entre forças transcendentes que no final cessa, quando a lição for o suficiente e não quando o homem quer. Eu compreendo, meu irmão, que é muito difícil assimilar essa lição. Mas aqui, como em homeopatia, é a lei do semelhante curando o semelhante. As guerras são filhas do primitivismo bárbaro. Os homens viviam em guerra constante, lutando pela fonte de alimento e poder. Com o passar das eras, com a evolução dos seres humanos, as guerras vão se espaçando cada vez mais para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. E isso vai acontecer conosco num futuro distante. A guerra é um movimento social que acompanha a metamorfose das almas, que se desloca do barbarismo primitivo até o estado da fraternidade. Quem desaparece aos poucos nessa jornada é o próprio ego do homem. O homem ainda, infelizmente, só conhece um direito que sempre prevalece: a lei do mais forte em poder e em dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza moral e do amor. Os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas grandes decisões, quando se reúnem para tal empreendimento. É por isso que nos indignamos quando vemos que quem nos dirige, em geral, são homens de baixa índole. E como mensagem final do estudo de hoje, do capítulo de hoje, podemos dizer que a melhor guerra, a qual deveremos nos alistar para o melhor combate, é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os desvios morais. Talvez não se deva lutar diretamente contra esses inimigos, mas estimular o desenvolvimento de outros sentimentos de amor e liberdade que nos reequilibre. Por comparação, entendemos o claro porque conhecemos o escuro, valorizamos o amor e a paz, pois aprendemos com a dor e com o sofrimento, muito vividos na guerra. As guerras, como qualquer outro flagelo, nos une pela dor, e ao sentirmos a dor, passamos a enxergar melhor a dor do nosso irmão. São os movimentos da vida. Isso tudo são as leis de Deus. A destruição nos levará para a reconstrução do melhor, do mais evoluído. Então, baixemos a cabeça e vamos trabalhar para despertarmos nossas luzes. E a cada dia que vivermos, vamos assimilando pequenas gotas da verdade. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.